Sexta tem papos e beats e nossa pauta. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Codinome Resistência. Olá a todos e todas que ouvem a Rádio Paulo Freire na frequência AM 820 kHz. Eu sou Danilo Melo, estudante de jornalismo da UFPE, e você está ouvindo Codinome Resistência. Eu sou Larissa Correia, estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE, e também vou estar com vocês durante o Codinome Resistência. O programa tem esse nome em homenagem ao trabalho Museu de Memória Auditiva de estudantes da UFPE, com orientação da professora Raudiane Pereira. O projeto apresenta histórias de pessoas que foram perseguidas e mortas na ditadura. Hoje, o Codinome Resistência fala sobre direitos das mulheres negras. Está no estúdio aqui com a gente para falar sobre esse tema, Gabriele Conde. Olá, Gabriele. Olá, boa tarde. Boa tarde. Você poderia se apresentar para a gente? Claro, eu sou Gabriele Conde, sou mulher negra, mãe solo, sou arte educadora, sou capoeirista também há alguns anos e estou na luta, né, do combate antirracista há mais de 2 décadas, a partir da arte educação, nos espaços políticos, nos espaços de empoderamento, e é isso. E lembrando que se você quiser participar do programa e resistir com a gente, é só ir lá nas nossas redes sociais. Procura por a Rádio Universitária Paulo Freire no Twitter, no Instagram, no YouTube e também no Facebook, que a gente tá lá para falar com você. E para começar a nossa conversa de hoje, Gabriele, quais são os principais desafios para os movimentos das mulheres negras atualmente aqui no Brasil? Olha, eu acho que, primeiro, né, para a gente iniciar, a gente precisa dizer que o Brasil, as desigualdades raciais, elas são estruturantes. As mulheres negras estão na base da pirâmide social. Essa não é uma luta que começou agora, é uma trajetória histórica, desde o processo diaspórico até os dias de hoje. Os desafios, óbvio que a gente já teve muita vitória, a gente já alcançou uma série de direitos e, ao mesmo tempo, com essa conjuntura, muitos retrocessos aconteceram. Obviamente, isso custou, sobretudo, a vida, os corpos dessas mulheres, né, das mulheres negras. A gente tem aí como símbolo atual a Marielle Franco, por exemplo, que, ocupando um espaço institucional de poder na política partidária, foi executada num crime até hoje que não foi descoberto, que não foi revelado, embora a gente tenha as nossas suspeitas. Os nossos desafios são, penso eu, que inicialmente e continuamente, da gente se reconhecer enquanto coletivo. A gente tem usado muito o termo aquilombamento, né, o reaquilombamento, que é a nossa possibilidade de estarmos juntas, sobretudo entre nós, entre mulheres negras, desconstruindo alguns arquétipos, alguns estereótipos que foram construídos nesse processo de embranquecimento, né, do qual as mulheres negras foram vítimas no que diz respeito à estética, no que diz respeito ao mercado de trabalho. Então, a gente tem passado, né, e com vitórias significativas por essas etapas, se reconhecendo enquanto protagonista das nossas próprias histórias, galgando, né, desejando e alcançando lugares de poder nos conselhos, nas comissões, nas comunidades, na política. Eu acho que o nosso desafio é permanecer nessa luta, permanecer compreendendo, permanecer entendendo e valorizando esse lugar da mulher negra na sociedade. Eu acho que é um dos primeiros desafios iniciais, né, da gente permanecer nessa luta. Permanecer e resistir, né? Permanecer e resistir. Não é fácil, porque, enfim, os retrocessos são muitos, né, as porradas são grandes, mas a gente precisa acreditar, porque o que nos resta inicialmente é a esperança, né, diante de tantas atrocidades. Uhum. E hoje, no Brasil, existem leis que asseguram os direitos das mulheres negras? Existem leis que asseguram os direitos das pessoas negras. Uhum. As cotas, as políticas afirmativas, por exemplo, elas tratam do acesso das pessoas negras na educação, na mídia, algumas peculiaridades nesse sentido. Poucos direitos específicos para as mulheres negras.
poucos específicos para as mulheres negras. Mas, bom, se a gente pensar como um todo e considerando que nós somos pelo menos 1/4 da população, a gente, então, se contempla, né, nessa perspectiva. Mesmo assim, a gente pode falar dos direitos a partir dos retrocessos, eu penso. Né? A gente pode falar dos direitos a partir, por exemplo, da reforma trabalhista ainda, né, da PEC trabalhista ainda lá com o antigo gestor do país, e que ele revoga o direito das mulheres, por exemplo, grávidas, de não trabalharem em lugares insalubres, né, e outros direitos, 13º, né, e aí reafirma a terceirização do trabalho, né, ela se localiza também nessa reforma, e depois a reforma previdenciária, por exemplo, da Previdência agora, porque as mulheres negras, enquanto as mulheres brancas lutavam para conquistar direito ao trabalho, as mulheres negras elas já estavam inseridas nesse mercado, né, de forma invisibilizada, como são até hoje, e informalmente. Então, é muito difícil para você receber 60% da sua aposentadoria, você tem que trabalhar no mínimo 20 anos. E para receber 100%, no mínimo 40. Então é isso. Se a gente considera que as mulheres negras já começaram a trabalhar antes, bem antes, né? E agora elas precisam cumprir com mais essa, de forma ininterrupta, mais esse tempo de trabalho, que qualidade de vida, que boa vida, que bem viver a gente está pensando para as mulheres, né? Então, eu acho que, com relação às conquistas de direitos específicas para as mulheres negras, isso pode ser apontado a partir do retrocesso. Se é que eu me fiz entender. Não sei se vocês conseguem compreender a lógica. E qual a importância das políticas públicas que defendam os direitos das mulheres negras? É justamente, veja, eu penso que inicialmente é garantir a vida das pessoas negras, das mulheres negras, né? A gente precisa garantir. A gente tem Pernambuco, por exemplo, a comunidade carcerária feminina é composta por 81% de mulheres negras. 20% dessas mulheres são analfabetas. A gente precisa garantir a atuação e a participação na construção das políticas públicas que garantam, né, os direitos para as mulheres negras, sobretudo para diminuir as violações sofridas pelas mulheres negras. Porque por exemplo, a política de segurança pública de encarceramento, que criminaliza os territórios, mesmo que ela não afete diretamente as mulheres negras, diretamente que eu digo, né, que não as mate diretamente nas comunidades, que não as prendam diretamente nas comunidades, mas elas afetam a família. São as mulheres negras, as mães negras que estão nos presídios acompanhando seus filhos, seus maridos. São as mulheres negras que estão sofrendo do luto eterno, da falta dos seus filhos que foram exterminados, né, executados também pelo aparelhamento institucional, né, do Estado. Então, é importante que a gente permaneça construindo essas políticas públicas para garantir a vida das mulheres. Mais de 60% das mulheres são mães solo. E essas mulheres, elas são pobres, elas vivem num nível de pobreza, porque são elas que têm que dar conta da falta do Estado, por exemplo, no que diz respeito à creche, né, a esse atendimento. Elas têm que dar conta disso e elas têm que dar conta da manutenção da casa, da manutenção da vida. Então, é necessário que a gente permaneça construindo essas políticas públicas, que a gente permaneça ocupando esses espaços de poder para garantir a nossa sobrevivência. Bom, e quem acompanha o programa sabe que o Nome Resistência também é um programa musical. Hoje, a gente vai trazer músicas que dialogam com o tema direito das mulheres negras. Vamos ouvir agora Camélia, de Drica Barbosa. Ouro de quebra, tenho fogo nesse espela que tem o ego entre as pernas, pode crer. Meu flow tipo flecha, mire quando te acerta, faz seu coração tremer, vim pra te acordar, fazer toda preta, se amar mais que o Kanye, Mucane. Camélia liberta, passo dos comédia pra tocar o céu tipo Kanye.
Flow, Thaís Araújo, fi, colocando o mundo na palma da mão. É a Chica da Silva com a arma na mão. Minha arma tá tirando informação. Minhas rimas te chocam, rap em ação. Essas minas te chocam, Benina, Simone. Foda desde antes, bandiza sou. Foco na missão, então faço por onde? Meu signo é terra, mas minhas linhas é fogo. Eu tô tipo a Isa, não sou pesadão. Essa é minha lei, e tipo Rael, tão seguindo as batidas do coração. Pergunta pra ver o que se faz com limão. Responde pra mim o que cê faz com 1 milhão. É bom grana no bolso, mas essa grana de do jogo ela te tem na mão. Somos mulheres correndo com lobos dançando ao som de Alice Coltrane. Quero luz, não aceito pouco. Minha missão vai muito além de rap game. Ser preta no corre é tipo filme Corra. Não vivo de sorte, é que é vivo ou morra, pode crer. Camélia resgatando mente, quebrando as correntes que prendem você. Camélias dão voltas no mundo, tirando as correntes dos punhos. Não sou mais escrava do mundo, não sou mais refém desse mundo, não. Camélias dão voltas no mundo, tirando as correntes dos punhos. Não sou mais escrava do mundo, não sou mais refém desse mundo, não. Meus versos são barras de ouro, quebradas são minas de ouro. Bota fé, essas minas têm alma de ouro, banhada de ouro, vestida com a própria fé. Minha arte é minha respiração, não crio em vão, não, é pra acender. Com os pés no chão por escolha, não porque tem algo que vai me prender. Várias negras drama tão sem incentivo, ainda quer saber porque eu rimo. O sistema é cruel e segue oprimindo, é por isso que eu digo o que eu digo. Vocês temem ficar na zona de conforto enquanto enfrentamos a zona de confronto. Quando é você que oprime é da hora e viável falar mal da luta do outro, né, João? Então pega a visão, já chegou o dia da coroação. Na vida real, sem análise e reação, nem pedir só opinião, só eu sei o que eu passo. Eu pisei nesses cacos, sangrei nesses passos, mas aprendi guiar meu instinto, criar os caminhos que a Rádio Paulo Freire apresenta Codinome Resistência. A gente acabou de ouvir Camélia, música de Drica Barbosa. E para quem quiser conferir essa e outras músicas do programa de hoje, é só ir lá no YouTube da Rádio Paulo Freire. O nome da playlist é Resistência, Direito das Mulheres Negras. Lembrando que você que nos ouve pode participar do programa navegando nas redes sociais. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire no Twitter, Instagram e Facebook, que é onde acontece a nossa transmissão ao vivo. É isso aí. Bom, hoje nós estamos no estúdio com Gabriele Conde para falar sobre o direito das mulheres negras. E seguindo com o tema, saiu um estudo recentemente do Retrato da Desigualdade de Gênero e de Raça de 2015, que revela que 55 milhões de mulheres negras no país, que são 55 milhões de mulheres negras no país, e 41% delas chefiam as famílias, sendo que elas recebem 58% da renda que uma mulher branca receberia na mesma função. Tendo isso em vista, quais são as principais consequências dessa desigualdade econômica nas mãos das mulheres negras? A pobreza extrema, né? A qualidade de vida que é comprometida, a qualidade do atendimento da saúde, a qualidade do atendimento na educação, a qualidade do atendimento da alimentação. A alimentação fica comprometida, a gente tem segurança alimentar como sendo um dos parâmetros para o bem viver, e se você não tem condição, se a gente não tem condição financeira de dar conta disso, fica comprometido, né? Fica comprometido. Eu estava pensando e vendo, né, que teve agora a história da PEC também, que tira das mulheres o direito de fazerem o aborto legal, né, que é o aborto em situações de risco, né, de estupro, né, dessas violações. E são as mulheres negras as principais vítimas também dessa retirada, fruto dessa bancada fundamentalista que agora atua fortemente, né, no Congresso, na política partidária. Então, também as mulheres negras, e também diz respeito, porque as mulheres brancas elas também fazem seus abortos, né? Mas aí elas entram nas clínicas especializadas para tirar um sinal e elas saem dali lindas e óbvio, eu não estou falando absolutamente romantizando o aborto, não é em hipótese alguma uma condição agradável para nenhuma mulher, mas as mulheres negras estão morrendo também em função disso, e óbvio que isso está relacionado com a classe, está relacionado com a sua condição financeira, com a condição financeira das mulheres.
É isso, a diminuição, né, a redução, a constatação de que as mulheres negras recebem menos do que as mulheres brancas é a constatação de que a condição de raça é determinante para a condição de classe. É determinante que o racismo é um dos principais responsáveis, ou se não o responsável pelas desigualdades sociais no nosso país. E aí tem uma mulher negra não é só uma mulher negra. Uma mulher negra é uma família, é uma comunidade, é um território, é um país, né? Uma mulher negra, ela é em si a simbologia do coletivo. E é isso, a gente vive nessa permanente desigualdade, nesse permanente reforço de violações e acúmulos de violações, porque se você é uma mulher negra LGBT, uma mulher negra LGBT com deficiência física, então os acúmulos eles vão crescendo e são determinantes para a má qualidade de vida e para a expectativa de morte, né? Você não tem expectativa de vida, você tem expectativa de morte, na verdade. Como se perpetua as diferenças, as desigualdades, né, entre as mulheres brancas e as mulheres negras? O mercado de trabalho é um demarcador muito potente, porque muitas vezes as mulheres negras com as mesmas competências, a gente precisa considerar também, e aí isso é uma coisa importante a falar, do epistemicídio, né, um conceito que vem sendo utilizado ultimamente por intelectuais negras, né, por mulheres negras que estão no campo da academia ou se aprofundando em outros saberes que não são da academia, mas em função do epistemicídio, são saberes que são desconsiderados. E esse epistemicídio, ele também é um caminho para essa negligência das mulheres negras na sociedade. Então é isso. E muitas vezes, e aí no exemplo muito prático, uma mulher branca e uma mulher negra que tem o mesmo currículo, ou muitas vezes a mulher negra com um currículo melhor do que é a mulher branca, ela não acessa, né, ela não é chamada para o emprego, ela não acessa o emprego porque ela é uma mulher negra, e aí são usados argumentos, outros para justificar a negativa, mas a gente sabe que diz respeito à cor da pele, o racismo institucionalizado, o racismo que está na nossa sociedade mesmo, né? O seu cabelo, e aí isso foi uma coisa bem antiga, não sei se vocês acompanharam, sim, com certeza era da época de vocês, mas vocês viram da menina que foi tirar a foto para o passaporte, aí o policial falou que ela não podia tirar a foto porque o cabelo dela estava cheio demais. Sim. E não cabia na fotografia. Esse é um caso bem antigo, mas que é também demarcador, né? Então é isso, a estética negra, a mulher negra em si só, ela está propensa a não acessar espaços e a não ter atendimento. A gente falava agora há pouco sobre o atendimento da mulher, a mulher grávida, né? A violência no parto. Obstétrica. A mulher negra recebia, isso foi constatado na década de 80 e, bom, não tenho dúvida que se estende até os dias de hoje, que ela recebia uma dose menor de anestesia do que uma mulher branca. Porque existe um mito, uma ideia de que a mulher negra ela suporta mais dor, ela tolera mais a dor, que a mulher negra é mais forte, que é a lógica que justifica a escravidão de alguma maneira, né? A gente perpetua essas lógicas, que elas se formatam e se ressignificam na atualidade. E quando a gente coloca um homem na equação, como se perpetua a desigualdade entre a mulher negra e o homem? Um homem negro, você fala? O homem negro e o branco, pode ser os dois. Aí a gente tem um agravante que é o machismo, né? A gente está num sistema patriarcal, o machismo é esse sistema que tira de nós a vida também, que nos violenta fisicamente, psicologicamente, patrimonialmente. O machismo que também é perpetuado pelos homens negros porque reproduzem essa lógica, obviamente, né? Reproduzem essa lógica imposta pela sociedade. Então, os homens negros também, lamentavelmente, ainda, e eu acho que a gente está tentando agora fazer esse caminho, os homens têm discutido bastante as suas masculinidades, a gente tem tentado estimular,
Porque as mulheres estão discutindo o feminismo, as mulheres estão discutindo seus direitos, as mulheres estão discutindo os seus lugares de poder, o seu empoderamento, mas os homens, como eles já estão historicamente no lugar, hierarquicamente, né, no poder, eles não se preocuparam e não se preocupam muito em discutir sobre isso, mas acho que alguns movimentos têm acontecido no sentido de discutir essas masculinidades, de discutir as virilidades, os comportamentos, com relação às mulheres, com relação ao direito das mulheres, com relação aos lugares de fala. Isso é uma coisa que tem sido também bastante falado. Mas é potencializado nesse desenho da pirâmide, que é um desenho antigo, né, da pirâmide social, mas ele permanece sendo referência, parâmetro para essa avaliação. As mulheres negras são a base, depois a gente tem os homens negros, as mulheres brancas, e no topo da pirâmide os homens brancos, ricos, velhos, cis, hétero, né? E hipócritas. Acho que hipócritas também é uma qualidade que a gente precisa... Então, é díspare no que diz respeito ao acesso à educação. De novo, né? A educação, saúde, são os direitos mais básicos, que são os que são negligenciados, negados e dificultados para as mulheres negras, sobretudo. Agora a gente fica com mais música. Vamos ouvir Maria da Vila Matilde, de Elza Soares. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar, eu mostro o rosto no meu braço. Entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Faço ainda ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, eu capricho nos colares. Digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no dengo. Deita, vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo cheio de unha suja. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A gente acabou de ouvir Maria da Vila Matilde com Elza Soares, aqui no Codinome Resistência, que hoje fala sobre direitos das mulheres negras. E com a gente está aqui Gabriele Conde para falar sobre o tema na Rádio Paulo Freire. E voltando ao assunto, Gabriele, quais são os direitos que as mulheres negras vêm perdendo ao longo do tempo, se é que elas já tiveram algum significativo? Olha, eu comecei falando ali da reforma trabalhista, depois a gente traz a reforma da Previdência, que evidencia e que potencializa
a insegurança das mulheres negras no mercado de trabalho, que sempre estiveram, né, na sua grande maioria, na informalidade. Então, essas reformas, por exemplo, elas potencializam, aumentam a possibilidade do não alcance dessas mulheres ao cumprimento do tempo de carteira assinada, por exemplo, né, para se aposentar. Essas são duas mais atuais. E aí eu trouxe também a questão da PEC do aborto, porque são as mulheres negras as principais vítimas de morte por aborto. Isso é um debate que precisa de mais tempo, obviamente, mas eu acho importante a gente não deixar de passar por esse lugar. A gente teve alguns avanços no que diz respeito, por exemplo, às políticas afirmativas de cotas raciais, mas que começam a ter seu mérito, sua validade questionadas nessa conjuntura. Uma conjuntura que espantosamente retrocede no entendimento do mito da democracia racial, que a gente achava nos movimentos e nas lutas que ia cair por terra à medida que a gente avançasse do ponto de vista da escala civilizatória. Pode explicar um pouquinho o que é o mito da democracia racial? A democracia racial foi foi na década de 30 ali, né, na era Vargas, com a ideia de que o Brasil era um país misto, mestiço, de que não havia racismo, de que todos éramos iguais. Então, ali naquela época, os documentos que diziam respeito à escravidão, eles foram queimados. E houve toda uma movimentação que meio que eu posso dizer que foi folclorizada da pessoa negra, dos povos indígenas, né, nessa sociedade, para dizer que nós éramos mestiços, que nós éramos iguais, que não existia racismo, que o pardo, o branco, a mulata eram pessoas com os direitos. Não se falava nem de direitos iguais, né, mas se falavam de pessoas iguais na sociedade. Então, a democracia racial que se instalou naquele momento se estendeu até os dias de hoje, mas foi reivindicado pelos movimentos negros como sendo um mito da democracia racial, porque nós sabemos que, obviamente, nós somos iguais, porque somos seres humanos. Mas numa sociedade onde a hegemonia do poder está na mão das pessoas brancas, onde a diáspora negra foi determinante para as relações de poder, então é óbvio que o racismo existe, nós somos iguais por sermos humanos, mas nós não somos iguais em direitos. A nossa igualdade é em direito e oportunidade, é equidade de oportunidade. A gente não está falando de ser igual no cabelo, na cor dos olhos, não é isso que a gente está falando, né? Então, o mito da democracia racial, de forma muito simplória, obviamente, seria isso, o entendimento de que a democracia racial ela nunca existiu e de que as relações de poder neste país, elas se baseiam na raça, na relação da hegemonia da cor, né, da raça. Então, eu dizia, a gente falava sobre as políticas afirmativas e com essa conjuntura e com o entendimento de que esse retorno de que nós somos todos iguais, de que não há racismo, a gente tem escutado isso da boca das lideranças políticas do nosso país, a ideia de que é importante garantir a cota tem sido questionada, né? A ideia de que a gente precisa ocupar os espaços na mídia tem sido questionada. A ideia de que, por exemplo, há uma hegemonia cristã que se instala também agora, né? O monoteísmo que se instala. É quase uma perseguição, quase não, há uma perseguição às religiões de matriz africana. E, mais uma vez, aí as mulheres são atingidas porque é uma religião de essência matriarcal, né? O matriarcado é quem domina, é quem tem o poder e o entendimento e os saberes dessa religião, e tem sido também comprometido, violentado, violado. As mulheres estão sofrendo efeitos psicossociais e psicossomáticos, quando não físicos, diretamente desse processo do racismo. Acontece um verdadeiro emparelhamento das religiões monoteístas para que se tire os direitos de qualquer religião de matriz africana, indígena, né? Exatamente, quase uma inquisição, né? Com a extinção dos conselhos, por exemplo, a gente teve vários conselhos foram retirados, né? Nessa gestão
incrível que a gente está vendo. E aí, por exemplo, os conselhos de cunho socioambiental foram retirados. A gente está vendo, por exemplo, a consequência disso aqui na nossa cidade, né, no nosso estado, com a chegada do óleo, que ninguém sabe de onde veio, há várias especulações, mas que atingem as comunidades tradicionais, os povos tradicionais, que sobreviviam da prática da pesca. Então, e mais uma vez é óbvio que as mulheres negras serão afetadas diretamente com isso, porque terão o seu modo de vida retirado, né, comprometido. E nesse contexto político atual, quais são os direitos mais urgentes de serem reivindicados? O direito à vida. Mais uma vez, o direito à vida, né, a garantia de ter alimentação, porque a gente tem também aí um número de agrotóxicos e transgênicos que estão bombando as mulheres rurais, que são outras que também são diretamente atingidas por esse processo de retirada de direitos, também estão sofrendo bastante com esse processo. Então a gente precisa garantir a vida, a gente precisa garantir que as mulheres andem na rua sem ser violentadas, a gente precisa garantir que as mulheres tenham atendimentos suficientes, atendimentos nas situações de violência, atendimento psicossocial, atendimento jurídico. A gente precisa garantir, eu acho que a infraestrutura básica da vida. Eu acho que são as primeiras políticas que devem ser garantidas, são a vida das mulheres. Acho que quando a gente fala de direito das mulheres negras, na verdade, a gente está falando da vida das pessoas de um modo geral. A gente está falando da vida de todas as pessoas. Então a gente precisa garantir que a gente tenha direito ao culto, a gente precisa garantir que a gente tenha direito à educação, para que a gente possa também concorrer de forma igualitária no mercado de trabalho. A gente precisa garantir que a gente tenha saúde de qualidade, que as mulheres negras tenham atendimento, tenham também prioridade, porque entre uma mulher negra e uma mulher branca também nos atendimentos, as mulheres brancas são prioridade. Né? Então, assim, são coisas muito... isso, está na escala civilizatória, é o entendimento de civilização, de vida, de humanidade. A gente precisa garantir que esses direitos eles sejam resgatados. É triste constatar, mas a luta pelos direitos, a reivindicação é pelo básico, né? É pelo básico. É para continuar viva. Nesse momento, sobretudo, é para a gente continuar em vida e pagando as nossas contas, porque não está fácil. Você está acompanhando o Codinome Resistência com a nossa convidada de hoje, Gabriele Conde, e falamos sobre os direitos das mulheres negras. Atualmente no Brasil, as mulheres negras são a maior massa trabalhadora, chega a ser 70% que trabalham como domésticas. Como você percebe os direitos dessas mulheres no país, as domésticas negras e mulheres? Lá atrás, ainda na gestão da ex-presidenta Dilma, a gente conseguiu avançar com a PEC das trabalhadoras, a PEC das empregadas domésticas, das empregadas domésticas, que dava ali a elas, que reconhecia o trabalho delas, formalizava o trabalho delas, garantindo as horas extras, garantindo o 13º, mais férias, carteira assinada, né? Elas estavam na finada, foram inseridas na finada CLT. E foi um avanço importante, porque a gente deve considerar que, quando isso acontece, finalmente as mulheres negras trabalhadoras domésticas, elas saem da senzala, né? Elas deixam de ser mucamas. Elas deixam de ser mucamas, e, como dizia a Carolina Maria de Jesus, o quarto de despejo, que é o quarto das empregadas domésticas, passa a minimamente ser um quarto de uma trabalhadora, de uma mulher trabalhadora, e não de uma escrava doméstica. E, então, esse foi um momento importante, foi um momento onde a gente deu um salto de qualidade no entendimento da humanidade e da relação e permanência da vida das mulheres negras. E aí, logo em seguida, de novo, com a reforma da PEC, né, a reforma trabalhista, a gente retrocede
porque, mais uma vez, a terceirização do trabalho acontece, se compromete a coisa da mulher grávida. Então, a gente começa de novo a fazer o caminho de volta. E agora, mais uma vez, com a reforma da Previdência, esses direitos começam a ficar comprometidos. Nesse sentido, muitas pessoas, também muitas mulheres, né, muitas pessoas deixaram de ter empregadas domésticas porque não tem condição de arcar com os direitos. Muitos acordões são feitos para continuar a permanecer, né, na informalidade, né? Essa é a grande realidade. Além do ainda não entendimento. Muitas empregadas ainda não acessaram a informação, embora en passant tenham sabido que elas ganharam, né, tiveram seus direitos reconhecidos, mas ainda continuam na informalidade porque precisam. É isso, a gente precisa trabalhar, elas precisam trabalhar, precisam se manter. A gente tem esperança e expectativa de que, de alguma maneira, isso seja... que caia por terra e que a gente consiga garantir os direitos e a formalidade das mulheres trabalhadoras domésticas. Gabriele, a gente vive um momento no qual a existência do racismo é negada por figuras públicas e políticas também, né? Qual o impacto de pessoas com cargos tão importantes propagarem esse discurso? Supostamente, essas pessoas, elas estão na mídia. São pessoas que estão no foco da mídia, são pessoas que estão no foco da grande rede. E o acesso à informação, o acesso a essas pessoas é maior. Então, quando a gente, de alguma maneira, disputa esses espaços de poder, a nossa imagem, né, a imagem dessas pessoas, ela é simbólica, ela comunica, ela estimula outras pessoas. Então, uma vez que estas pessoas se posicionam contrárias aos direitos, à liberdade religiosa, aos direitos das mulheres decidirem sobre os seus corpos, aos direitos de serem discutidas as relações de gênero, né, sexualidade nas escolas. À medida que essas pessoas se posicionam contrárias a isso, elas influenciam, obviamente. Eu acho que elas fazem emergir aí um pensamento conservador que já estava guardadinho nas gavetas e tira do armário, tira dessas gavetas esse pensamento conservador e fundamentalista, né, que está resguardado, sobretudo, nas religiões, lamentavelmente, cristãs nesse momento. E sobretudo, intensificando os atos de intolerância. Então, eles estimulam os atos violentos de intolerância, intolerância religiosa, intolerância contra os LGBTQ+, sabe? E eu acho que é necessário que com a mesma força e com a mesma potência, a gente também continue assumindo esses espaços de poder, disputando esses espaços de poder, para garantir outras representatividades, né? Da mesma maneira que há influência negativa, também é necessário, é importante, é possível ter influências positivas que reafirme o nosso lugar na sociedade. Sim, sim, com certeza. E para continuar com a nossa seleção musical de hoje, a gente vai ouvir Tássia Reis com a música Ouça-me. Comprovar pra crer que toda cheque faz minha pele tremer, a força que me fará transcender, pra acender uma fagulha ou um pavio que transforma em uma revolução, um lacre primaveril. É engraçado
Tentei falar baixinho, mas ninguém me ouviu. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Então eu grito, elevo meu agudo ao infinito. Pra mim A gente ouviu agora Ouça-me, música de Tássia Reis, aqui no Codinome Resistência. E hoje nós conversamos com a educadora que atua há mais de 20 anos no enfrentamento do racismo, os machismos e a desigualdade social, Gabriele Conde, sobre os direitos das mulheres negras. E para seguir com o nosso papo, dados da campanha Mulheres Negras Decidem, da Rede Humana, apontam que em 2018, dos 513 parlamentares, apenas 10 eram mulheres negras. Como isso implica, por exemplo, na elaboração de leis que defendam as mulheres negras, Gabriela? De forma direta, porque esses caras, esses homens, esses políticos, eles não têm interesse nenhum em trazer o recorte das mulheres e especialmente das mulheres negras nas suas pastas. Não há interesse absolutamente, inclusive porque para eles é importante que as mulheres negras permaneçam onde estão para que eles também permaneçam onde eles estão. Então é necessário que haja a linha de pobreza e a linha de luta, miséria e trabalho das mulheres negras para que eles almejem, cheguem e permaneçam nos lugares de poder onde eles estão. Então é determinante a participação das mulheres e, sobretudo, especialmente das mulheres negras nos espaços de poder institucional, na política, para que a gente garanta as nossas pautas, para que a gente garanta e reivindique a construção das políticas públicas para as mulheres negras. Desde 2009 existe uma lei que vigora no país que fala que 30% das vagas de qualquer coligação política durante uma eleição tem que ser de mulheres. E no ano passado, entre o ano passado e o começo desse ano, tivemos várias denúncias de partidos que forjaram candidaturas falsas para que cumprissem a cota e conseguissem lançar seus candidatos. Por que não existe um interesse real dos partidos de colocarem mulheres para representar dentro do Congresso, ou dentro de uma Câmara de Vereadores, ou no Senado, seja o que for? Mais uma vez, dentro de um sistema onde o patriarcado é dominante, onde uma sociedade onde o machismo é reprodutor, né? O machismo é o condutor das práticas em todos os segmentos. Obviamente, na política não há o interesse de que as mulheres assumam efetivamente esse lugar, uma vez que há a constatação de que quando as mulheres assumem esses lugares, programas sociais se intensificam, investimento na área de educação, saúde, dos direitos humanos se intensificam. É certo que não há interesse que aconteça efetivamente. Lamentavelmente, as mulheres acabam reproduzindo também os machismos e sendo conduzidas por essas pessoas e assumem, lamentavelmente, esse lugar de laranja para garantir recurso e financiamento para a campanha dos homens. A gente tem feito bastante trabalho, existem várias redes de mulheres e mulheres negras. Aqui a gente tem a rede de mulheres negras, tem a rede de mulheres de terreiro, o mundo, né, o Brasil e o mundo estão se organizando e tem organizações dentro dos movimentos, dentro também de alguns partidos de mulheres e mulheres negras, que têm feito trabalhos de fortalecimento para empoderar essas mulheres, para que elas tenham pertencimento, para que elas se reconheçam enquanto mulheres protagonistas, enquanto mulheres capazes, que assumam seus lugares de fala e que se sintam fortalecidas para ocupar esses espaços. Mas ainda é um processo lento. E com o tamanho dos retrocessos de retiradas de direitos, é óbvio que isso se retarda. Ele não perde a força absolutamente, porque também gera resistência. É isso, né? O nome do codinome resistência. Gera resistência. Todo o impacto que gere crise gera resistência, e obviamente também nós mulheres negras sempre resistimos e permaneceremos resistindo. Os nossos passos não vêm de hoje, os nossos passos vêm de longe, e a gente continua fazendo um trabalhinho de formiguinha nas escolas, ali na capoeira, na dança. A juventude tem uma atuação potente nas comunidades, nas periferias, nas favelas, nos guetos. As meninas, as mulheres estão se vendo, se percebendo, se empoderando para atuar de forma efetiva nesses espaços. Não há interesse dos homens que isso aconteça. Lamentavelmente, ainda muitas de nós cedem
né, para essas atrocidades, para esses lugares de financiamento, de ajuda a financiamento às campanhas dos homens. Mas a gente vai mudar esse quadro. Eu tenho esperança de que isso vai mudar. A gente está se conscientizando mais e se fortalecendo para que isso tome um outro... E isso está sendo denunciado também, né? Sim. A mídia, Sim. com tudo, a mídia está denunciando. Isso ajuda bastante a gente a gerar um outro lugar para as mulheres na política partidária. Já tem muitas mulheres, desculpa, só para falar isso, que já tem muitas mulheres que assumiram esse lugar. A gente tem um número grande de mulheres que também assumiu esse lugar da política partidária, que tem a bancada das mulheres que está botando quente, assim, né, na luta, e com muitas perdas também, mas com muitas vitórias e, assim, no grito, tá enfiando o pé na porta mesmo e tá ali denunciando. São as mulheres que têm encabeçado as maiores lutas, no final das contas. Sim. Você está ouvindo o Codinome Resistência e nosso papo hoje é sobre os direitos das mulheres negras. Nossa convidada é Gabriele Conde. A gente estava falando agora sobre a representatividade da mulher negra na política, mas a gente queria falar também sobre a mídia. A mulher negra, ela se sente representada pela mídia? Eu acho... É bem achismo. É bem achismo, baseado nas minhas observações, né, baseado nos lugares dos quais eu transito, que ainda não o suficiente para a gente reverter esse quadro do racismo. Sim. A falta de representatividade na mídia implica na falta de representatividade, por exemplo, das crianças negras nas escolas. As crianças negras nas escolas não se veem representadas, por exemplo, ainda nos livros paradidáticos, nos livros de estudos ali, né? Enfim, eu acho que aqui em Pernambuco a gente tem várias autoras negras que estão também investindo nos trabalhos para a educação infantil, com histórias que retratam as pessoas negras, que trazem a ancestralidade como referência de forma lúdica. Aqui a gente está tendo tem bastante mulheres que estão autoras que estão nesse trabalho. A professora Joaninha, a gente tem a Deilda, a gente tem Dani Bastos, a gente tem várias mulheres que estão produzindo, Inaldete Pinheiro, que é uma das percussoras, mas infelizmente a gente ainda não tem essa representatividade. A televisão, que hoje começa a retratar de forma diferente, a colocar mulheres negras como protagonistas, ainda coisifica o corpo feminino. A gente ainda está no lugar da sexualização, e essa relação entre a sexualização e a infância ainda, né, há uma relação ainda perversa nesse lugar. Mas está chegando. Tem uma cota prevista também de participação de pessoas negras em comerciais. Sim, tem essa cota também prevista. Acho que é isso. Está acontecendo, mas francamente não me parece ainda o suficiente. A gente pode mais, a gente é mais nesse sentido. O Codinome Resistência está chegando no final, e antes de a gente dar tchau, eu queria que você, Gabriele, desse as suas considerações finais. Quer dar algum recado, falar alguma coisa para alguém? Agora, a hora é essa. Para alguém para os ouvintes. Eu quero falar para alguém, para todas e todos nós. Primeiro eu quero agradecer o convite do programa, parabenizar essa juventude que está aqui fazendo a diferença. Eu acho que é a partir daí que a gente vai fazer um mundo melhor, numa cidade melhor, quando a gente modifica o nosso território, a nossa atuação no território, dizer que os nossos passos não vêm de agora, os nossos passos vêm de longe, que é importante que a gente permaneça em coletivos, é importante que a gente permaneça juntas, é importante que a gente compreenda a arte e a educação como uma via, um caminho de construção cidadã, de reconhecimento da nossa identidade. É importante que a gente entenda que a comunicação precisa ser democratizada, que as rádios comunitárias precisam ser potencializadas, motivadas, para que a gente comunique de forma democrática. E é isso, que a gente permaneça fortes, tenha esperança, fé e siga. Muito obrigada. Muito obrigado pela presença de você aqui hoje. E com isso nós terminamos o Codinome Resistência de hoje. Muito obrigado, Gabriele Conde, por estar com a gente hoje.
Lembrando que esse e todos os nossos programas estão gravados no YouTube e no Facebook da Rádio Universitária Paulo Freire. O programa de hoje foi produzido por Danilo Melo e Lucas Dantas, apresentado por Larissa Correia e Danilo Melo, e coordenação de Catarina Polônio, com supervisão de Ana Veloso. Os trabalhos técnicos são de Lucas Dantas e redes sociais de Laís. Todos e todas são estudantes de comunicação da UFPE. Obrigado por ouvir o nosso programa. A gente se despede com a música do Afoxé, Oiá Laxé, com a música Oiá, ou Mulher Forte, que está disponível na playlist chamada Resistência Direitos das Mulheres Negras, lá no YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire. Até o próximo Codinome Resistência. Minha mãe, meu orixá, é dona da minha vida, é tão linda, minha Oiá, me protege de